Eu acho que a relação do design com a usabilidade ela é óbvia, ela é explícita, e a minha questão é, sendo o design tão multidisciplinar, esse é um diagrama, por exemplo, que mostra as áreas envolvidas no design de produto. Você tem de modelagem 3D, passando por ergonomia, engenharia mecânica, ciência dos materiais. Todas essas nuances fazem parte do que é design de produto hoje. Da mesma maneira, você tem o design de interação com suas áreas multidisciplinares, tecnologia, usabilidade, arquitetura da informação, pesquisa e observação. E sendo uma disciplina multidisciplinar, eu faço a questão para vocês. A gente precisa de mais um tipo de design? Essa é a questão. E para responder, eu mostro esse famoso meme da internet que todos vocês devem conhecer. E eu acho que ele foi inspirado nesse cenário, nessa situação. Você, como um feliz consumidor, pega um novo objeto brilhante no mercado, seja um N8, um iPhone, um computador, qualquer objeto, qualquer bem de consumo durável, e você entende que tem um esforço gigantesco de design para esse produto, gráfico, visual, X design, e isso acontece. Não é que o produto maravilhoso, belo e brilhante não funcione. A questão é que, como consumidor, nós nunca estamos satisfeitos. A gente tem a percepção da maioria das pessoas, existe um estudo que diz que 82% dos consumidores rejeitam marcas por questões relacionadas à experiência de consumo. A experiência de consumo está ligada a não só ao produto entregue, mas um ecossistema que é complexo, que envolve pessoas, envolve o produto, envolve o suporte, são diversos cenários, certo? O produto, ele é envelopado pelo serviço. Você compra um telefone, mas junto do telefone você leva a Claro, você leva a Vivo, você leva a TIM. O que acontece é que esses produtos que não são tangíveis, os serviços, essas coisas que apresentam para o consumidor uma coisa bem desenhada, uma coisa bem produzida, essas coisas, essa atividade econômica que é a área de serviços, que envolve serviços bancários, contabilidade, educação, consultoria, serviços médicos, transporte público, o serviço, a atividade econômica, serviço, ela não pode ser armazenada. Ela existe a partir do momento em que existe uma interação entre um provedor de serviço e um consumidor, e ela é perecível. O serviço ele expira a partir do momento em que ele deixa de acontecer. E o serviço, como embalagem, como invólucro do produto, ele e mais as pessoas que prestam esse serviço, que estão dentro desse ecossistema de serviço, ele é o que a gente chama de experiência de consumo. O que acontece é que, o que diabos isso tem a ver com as habilidades que vocês devem pensar? A grande questão é o seguinte: a gente consegue, como designers, produzir interfaces bacanas, grandes aplicações mobile, produtos bonitos, só que a experiência de consumo ela é prejudicada por esses dois elementos que a gente não costuma pensar: serviço e pessoas. E é por isso que eu quero falar sobre design de serviços, e isso é importante por duas questões. A primeira dela é a questão econômica. E a questão econômica, ela nos traz a essa realidade. A maioria das organizações, ela é orientada a... Os serviços dessas organizações são modelados, são entregues, por causa de um simples motivo. O motivo de toda a organização é alcançar a eficiência operacional. Isso está na frente de um segundo critério e de um critério mais interessante para as pessoas que consomem esses serviços e esses produtos, que é uma experiência holística, que é se sentir bem, não só no momento em que você compra um dispositivo, mas durante todo o ciclo de vida desse dispositivo. Isso é importante? Por que isso é importante? Isso é tão importante que, para vocês terem noção, a participação do setor de serviços na economia brasileira chegou, em 2010, vai chegar a 66%. Então, do nosso PIB, 66% é essa atividade econômica que a gente está falando. Isso no Brasil. No mundo,
chega a 75%, 76% e nos países desenvolvidos 80%. Esse setor que é tão valioso, produz tanto resultado, ele tem na verdade, toda atividade econômica tem seus processos transformadores. Nessa década, a gente está falando de Customer Experience. Na década de 80, a gente estava falando de controle de qualidade. A gente falava de controle de qualidade porque a maior participação no PIB eram produtos, eram bens de consumo. O controle de qualidade surgiu no Japão por causa da indústria automobilística. Depois a gente passou por reengenharia de processos. O setor de serviços começou a aparecer. Então a gente tem BPM, a área de processos em si. As relações entre as pessoas começaram a ser tratadas de uma maneira diferente. E no nosso século, no século XXI, a gente tem a experiência do consumidor, ou Customer Experience em inglês. A grande questão é a seguinte: à medida em que você caminha de uma commodity, passa por um bem, entrega um serviço e provê uma experiência, você anda numa cadeia relacionada ao valor de mercado, de baixo para alto. E em relação à necessidade do consumidor, de uma necessidade genérica para uma necessidade específica, e de uma diferenciação de mercado, não diferenciado ou diferente único. Esse diagrama ele é uma síntese de um livro que chama Economia da Experiência. E ele é um livro bastante interessante para qualquer pessoa que produz design ou que presta serviço. É uma leitura bastante recomendável. A grande questão é que, além do fator financeiro, que eu expliquei aqui, do fator econômico, existe uma tendência de comportamento do consumidor que tem que ser observado. Primeiro, as pessoas não têm mais tempo. Esse é talvez esse seja o recurso mais escasso no momento, atenção e tempo. Um segundo ponto interessante é que as pessoas estão se preocupando ou estão se interessando em participar de uma forma mais criativa no consumo e no design de produtos e serviços. As pessoas querem co-criar. E o terceiro é que as pessoas querem subir na cadeia de Maslow na busca de sentido e conexões mais profundas em experiências simples, experiências de consumo no dia a dia. Essa é um desejo que é cada vez mais comum. Você não quer simplesmente ir num restaurante, você quer ter uma experiência. Você quer ir no Mormai porque lá tem um ambiente legal, tem um tema, você tem uma sensação de que aquilo é mais do que um simples almoço. O ambiente é esse, então. Nós temos mais complexidade, mais competição e diferenciação cada vez mais rara. É tudo muito igual. É difícil escolher uma faculdade, é difícil escolher um plano de saúde, é difícil escolher um carro. O ambiente é complexo, mas você não consegue enxergar a diferenciação nisso. E dentro desse contexto gigantesco, eu gastei quase 20 slides para explicar o que isso é importante. Eu tenho a dizer que isso não é uma novidade. Na verdade, os serviços já existe design nos serviços hoje. O que acontece é que os designers não estão envolvidos. A maioria dos designers não tem interesse em conversar ou não tem afinidade com o marketing, não tem afinidade com a área de negócios. Design, às vezes, é para o final da cadeia de produção, na cadeia de estratégia, na cadeia de plano de negócios. E essa é uma ferramenta que tem como objetivo fazer essa aproximação. E como que ela faz isso? O design de serviço é uma atividade de planejar e organizar pessoas, infraestrutura, comunicação e materiais que compõem o serviço, com o objetivo de melhorar a sua qualidade e a interação entre o provedor do serviço e o consumidor. Vocês percebem que a gente está falando aqui na interação entre o provedor do serviço e o consumidor desde o início dessa atividade. Esse é o objetivo, um dos objetivos que é muito claro nisso. Uma definição mais simples, que é projetar experiências que abordam pessoas em diferentes pontos de contato e que acontecem no decorrer do tempo. Opa, por que isso é diferente de design de interação? Vou explicar agora. O design de serviço ele é mais multidisciplinar que o design de interação e ele aborda áreas que antes não eram disciplinas de design. A gente está falando aqui de estratégia organizacional, a gente está falando de treinamento, facilitação em co-design, técnicas para proporcionar a cocriação, esse é um ponto interessante. Além das tradicionais de usabilidade, pesquisa, arquitetura da informação. E alguns conceitos que fazem
a gente enxergar o mundo de uma maneira diferente como designers por meio dessa técnica. O primeiro é o seguinte: nosso universo sempre foi aquele lá, o universo das interfaces. Normalmente um arquiteto pensa num contexto um pouco maior da interface que ele está desenvolvendo, no famoso tripé que a gente tem: design, tecnologia e conteúdo. A grande questão é a gente começar a perceber a interação nessa jornada do consumidor olhando por duas lentes. A lente das evidências físicas nessa interação e a lente dos touch points, que são os pontos de contato. Então, quando a gente está fazendo um site, ou uma aplicação mobile, ou X ou YZ, isso está sendo feito para atingir ou para proporcionar uma experiência de consumo. Nós temos que começar a pensar de maneira integrada nesses pontos de contato. O cara que atende você no balcão de uma companhia aérea, ele faz parte dessa experiência. A sinalização visual ou a indicação de propaganda no meio do caminho faz parte da experiência. O comercial da TV e as evidências físicas, como é o ticket que você pega para fazer o embarque, como que é a leitura desse ticket no procedimento. Então, a gente começa a olhar além da interface. Esses dois conceitos, touch point e evidências, fazem parte do design de serviços para a gente entender como que a gente vai enxergar isso durante o processo de design. Outro conceito interessante é a gente começar a enxergar o aspecto do front stage e do backstage. O que é isso? Todo mundo já foi no McDonald's e a gente sabe que na frente você tem uma estrutura de selfie, né? Escolhe o que você quer. Você tem filas, você tem o caixa. E atrás você tem uma estrutura que é desenhada para preparar aquilo como uma linha de produção. Front stage é o que é aparente para o público. Backstage é o que está na retaguarda. Fazer design pensando nesses dois aspectos é importante. Como faz, gente? Como que faz design de serviço? Então, design de serviço design de serviço tem diversas técnicas que são herdadas do design centrado no usuário. É uma sinergia interessante. E eu vou mostrar aqui, não vou mostrar claro como faço, até porque eu não sei. Eu sou um estudante de design, como a maioria das pessoas estão aqui. Mas eu vou apresentar duas técnicas que eu achei bastante interessantes e que mostram a sinergia do design com a área de negócios e que fazem com que nos forçam a pensar além do universo das interfaces. Tá? A primeira dessas ferramentas é a que a gente chama de Customer Journey, que é uma representação visual do serviço do ponto de vista do consumidor. Tá? O goal dessa ferramenta é criar empatia e prover caminhos de melhorias. Quando a gente fala em design de serviço, eu falei lá no início, os serviços já estão todos desenhados. O design de serviço ele é uma oportunidade de negócio para melhorar o que existe com o que existe. Não é uma... Pode ser utilizado como ferramenta de inovação disruptiva? Pode sim. Mas talvez não seja esse o caso. Você pode aplicar esse método para melhorar o que existe hoje. Isso aqui é um diagrama que explica a experiência de uma cidade ou de um continente a outro de avião. Então você começa a pensar na questão da jornada, antes, depois e durante, certo? Então olha, antes de você começar a viajar, você vai contactar a sua agência, você vai comprar os tickets para o evento ou as passagens, você vai fazer o check-in numa estação de trem antes de chegar no aeroporto e você vai, num determinado momento, você vai passar por um momento de verificação de mala. Então você tem algumas atividades que acontecem antes de você viajar. Durante a viagem você tem outras atividades, como o procedimento de decolagem, a alimentação que é servida durante o avião, e até a própria retirada das malas naquela esteira. Eu acho que quem é que nunca se irritou com isso? Quem é que nunca pensou, gente, numa viagem, se a maneira como o aeroporto funciona é eficiente, é eficaz, se o design que é aplicado individualmente em cada um desses componentes do serviço, ele não poderia, não como componente individual, mas como parte do sistema. Será que o aeroporto não poderia ser melhor? O custo médio de uma tarifa de embarque é R$40. Se você tem um aeroporto
como o de São Paulo, onde 200 mil pessoas embarcam por dia, vocês pensam o tanto de dinheiro que existe para prover aquela infraestrutura que a Infraero proporciona junto com as companhias aéreas? Vocês concordam que tem algo de errado e não está nos elementos individuais do design, mas é com a maneira como o sistema funciona? Se as pessoas que estão lá no marketing, na administração, começam a enxergar a jornada do consumidor, começam a olhar, comecem a perceber essas dificuldades, vocês concordam que pode haver uma mudança? Então, dentro da jornada desse documento, desse diagrama, cada slide, gente, nada disso daqui saiu da minha cabeça, isso é uma pesquisa, tem centenas de pessoas pesquisando sobre isso no mundo hoje, depois eu vou até dar mais referências, mas é interessante notar nesse diagrama, aqui você tem alguns pontos importantes. Marcado com I, vocês têm aqui, aonde que ter informação pode proporcionar uma melhor experiência. Em alguns pontos isso está muito bem marcado aqui. Por exemplo, no momento de escolher a cadeira, um outro momento interessante é na parte de passaporte e imigração. Se você está fazendo uma viagem internacional, se você tiver disponibilidade de dados dentro do sistema, você consegue mudar completamente a experiência de consumo. Então esse diagrama mostra algumas dessas oportunidades. Eu vou passar para o próximo diagrama, que é como é que esse tipo de diagrama é montado. Aquilo é uma simplificação. Isso daqui é um trabalho da Engine Service Design da Grã-Bretanha. Eles têm como um grande case, acho legal vocês procurarem, uma classe de luxo nova de uma companhia aérea que chama Virgin Atlantic. É uma coisa do outro mundo. Vocês têm que entrar depois na internet, eu vou passar as referências e visualizar isso de uma maneira diferente. A questão econômica aqui é o seguinte, eles criaram uma classe que está acima de executivo a alto nível, lá. É uma classe plus, é uma classe que é difícil conseguir você ter pontos para chegar nessa classe. Essa experiência foi modelada utilizando essas técnicas que a gente está falando aqui. Tá? Uma outra simplificação é você imaginar os seus pontos de contato e sua jornada de acordo com algumas atividades principais relacionadas à experiência de consumo. Engajar, informar, guiar e dar suporte. Aqui eu estou falando, por exemplo, de você vai comprar uma TV de 32 polegadas. Você começa lá, por meio da publicidade, LED 3V Samsung, que bacana na TV. Você vai no website dessa marca. Depois você tem acesso à comunicação, às vezes dentro da loja, uma sinalização que fala, ou um stand, alguma coisa. E na hora do suporte a essa compra, você encontra com o vendedor. Enxergar essa jornada dessa maneira vai facilitar com que vocês tenham ideias de design que sejam mais relevantes, melhores para as pessoas. Uma outra técnica que é bastante interessante, e essa é um pouco mais antiga, essa é de 1998, chama Service Blueprint. O Service Blueprint é um diagrama que descreve o sistema de uma maneira mais objetiva e a relação entre os atores no sistema. Como funciona isso? Esse é um excelente, porque ele diz, esse é um Service Blueprint de uma conferência igual a essa, vocês vão ver que a gente não fez tudo bonitinho. Bastava seguir esse modelo. Então, quem vai assistir a conferência tem alguns momentos. Por exemplo, você vai registrar para o evento, depois você vai para o evento, você chega no evento, você faz o sign-in, o check-in, né? Olha, cheguei. Você participa com discussões, você ouve e interage as palestras e você vai embora, certo? Tem uma linha de interação. Essa linha de interação significa os consumidores interagem com os provedores de serviço no front stage. Então, quem está no front stage vai blogar, tweetar, anunciar o evento antes de acontecer, vai cumprimentar as pessoas que vieram no evento, ele vai fazer o check-in dessas pessoas, ele vai sentar confortavelmente, olha, estão em seus lugares, ele vai conduzir o painel, vai palestrar, vai facilitar o ato de pergunta e respostas, e depois ele vai concluir o painel e vai despedir das pessoas. Então, aqui a gente tem duas dimensões, as ações dos consumidores e a linha de interação. Evidências físicas, lembra que eu falei disso lá? A gente deixa rastros. Essas evidências físicas, elas têm significado e elas mostram esses momentos de transição. É aqui que a gente atua como designer na maioria das vezes, na evidência física do serviço. Então, você tem lá, por exemplo, um e-mail de olá, sua inscrição foi confirmada, você tem aquele material de despedida, você tem o brinde do Nandico aqui.
Isso tem um significado, isso é uma evidência física do serviço. É isso aqui, alguém vai sair daqui lembrando dessa conferência por causa disso aqui. Tá? E tem as outras dimensões, são abaixo da linha de visibilidade. A maioria de vocês não viu muito do que aconteceu aqui. Mas você tem as back of stage interactions, ou seja, as interações que acontecem abaixo da linha de visibilidade, que é feito pela equipe. Desenhar pensando, representar e desenhar pensando nisso é importante, porque no final você tem os processos de suporte. Por exemplo, um plano de marketing. Por exemplo, recrutar e coordenar voluntários para esse evento. Então, enxergar dessa maneira vai facilitar a nossa vida. Uma dica que eu vou mostrar no próximo diagrama é o seguinte. Se a gente coloca mais uma camada, que é a questão emocional, esse diagrama fica completo. Esse não está bastante visível, mas é um diagrama similar, onde você tem aqui o quê? Um diagrama de emoções. Positivo para o negativo. Começa a enxergar a questão das emoções do consumidor em cada um desses estágios, de acordo com as ações dele. Imagina uma neurocirurgia, imagina uma mãe aguardando numa sala de espera o resultado de uma neurocirurgia. Desenhar considerando esse fator, uma interface, uma comunicação visual, um script para um atendente, ou uma orientação de informação para o médico, pode mudar a maneira como a pessoa percebe esse serviço. Gente, para saber mais, nós temos 3 excelentes referências. Essa é servicedesigntools.org, tem 20 ou 30 métodos de design que podem ser utilizados para isso. Existe um guia que chama Practical Access to Service Design, de Stefan Moritz. Está disponível no Google também, é um documento que deveria ser traduzido para o português. Acho que seria um bom trabalho a gente fazer isso junto. E o peopleandparticipation.net. Por que eu coloquei esse site? Uma das grandes cases de negócio do design de serviço hoje é a reforma de serviços públicos. Gente, serviço público, acho que tem gente aqui do Ministério da Cultura, se eu não me engano, deve ter gente de outras empresas públicas, ou tem gente de agência que atende empresas ou órgãos governamentais. Nós temos gente capacitada, nós temos recursos financeiros, nós temos às vezes agências fodas trabalhando com esses órgãos, mas a gente sempre cai no feio do serviço no final. Falta uma linguagem única, falta um artefato de comunicação, e o designer tem a função de ser facilitador, não um criador, um detentor dessa ferramenta, como o arquiteto é o dono do wireframe. Mas a gente tem que começar a ensinar isso para as áreas de negócio, para os gestores, para que eles facilitem essa representação visual do que é essa complexidade, para que a gente possa agir de uma maneira mais eficiente e tornar o mundo melhor. Ou como diz o Bito, salvar o mundo das caras. Ó, uma provocação, só para quem tiver afim, a gente vai continuar essa conversa na internet. Como fazer com que o serviço de doação de sangue funcione melhor? Como que a gente pode bolar um serviço para isso? Como melhorar os serviços públicos de saúde, aumentando a comunicação e empatia entre médicos e pacientes? Aliás, eu coloquei aqui serviço público. Desculpa, não existe um hospital que eu acho que vocês queiram estar no momento. Ninguém gosta de hospital. Uma consulta às vezes é de 50, 100, 200 reais. Os médicos são extremamente qualificados, gente com PhD. Só que as coisas não funcionam no hospital. A gente tem que começar a pensar em como melhorar coisas desse tipo, resolver problemas desse tipo. E o terceiro, que serviço que a gente pode criar, por exemplo, para facilitar a busca de crianças perdidas nas grandes cidades? Gente, muito obrigado. Eu acho que a gente não vai ter tempo para perguntas, vou tomar nosso horário. Você passou 5 minutos só. Pois é, mas já são 19h05 e vai ter que terminar. Bem.